Olá, seja bem-vindo ao canal Pátria da Costura e nesse vídeo eu vou trazer para você a minha experiência de como tingir tecido. Eu confesso que eu sou super leiga nesse assunto, eu busquei informações, fiz alguns testes, mas nunca tinha até então feito esse processo de tingimento em casa. Por isso eu vou deixar para vocês algumas diquinhas e eu espero muito que seja de alguma forma útil para vocês esse vídeo. Então vamos lá, eu vou começar falando do que a gente vai precisar para poder tingir aí a nossa roupa, o nosso tecido. O ideal é que você tenha uma panela ou recipiente bem grande para poder deixar lá no fogo, onde a gente vai fazer aí o processo meio que de cozinhar ali o nosso tecido. Quanto maior for a sua panela, melhor, para você poder mexer, para daí poder absorver melhor a cor. Eu infelizmente não tenho uma panela muito grande aqui e eu acredito que por conta disso o meu teste não saiu muito legal. Você também vai precisar de um balde que tenha o suficiente de água para fazer o mergulho do tecido após o tingimento, para daí a gente poder fazer a fixagem da cor. Para fazer a fixagem da cor eu vou usar o sal mesmo, mas você pode usar o fixador da própria marca lá do tingimento que você usar. Eu vou usar o Tinge-Cor da Guarani num tom vermelho. E um tubinho desse aqui, ele dá para 300 gramas de tecido seco. Então você deve observar bem aí, o volume, a quantidade da sua roupa, do seu tecido, porque você pode precisar mais de um tubinho desse. Eu paguei R$3,50 nesse tubinho, tá? Então é um preço bem baratinho, mas você pode encontrar aí de outras marcas e também de outros preços. Sem contar também, pessoal, que a instrução varia muito de marca para marca, tá? Então, a forma que eu vou ensinar aqui no vídeo para vocês é uma forma também, é uma das formas também de você para fazer o tingimento. E o bacana é que esse tubinho aqui, ele já especifica o tipo de tecido para você poder fazer o tingimento. E era exatamente isso também que eu queria falar para vocês, que de acordo com a composição do seu tecido, com o tipo de fibra que ele tem, isso também vai influenciar no tingimento. Então, por exemplo, uma fibra que tem aí algodão, que seja 100% de algodão, é bem provável que o tingimento ele vai ser bem melhor, vai absorver bem mais por ser uma composição mais pura. Ao contrário, se você tiver aí um tecido que tem uma composição mais sintética, tá? Então, isso pode variar bastante. E também em relação a isso, gente, é a questão das linhas da costura. Você também deve observar isso, porque às vezes você tem aí uma peça branca, uma jaqueta branca, uma calça branca, e aí você tinge de preto. E aí, geralmente, as linhas da costura, elas são sintéticas, 100% poliéster, e aí elas não são tingidas. E aí o que acontece? A sua jaqueta fica preta e a linha fica branca. Então fica aquele contraste. Fica até legal, mas tem gente que não curte, não gosta, mas é bom você observar isso também, para que você tenha um bom resultado aí no teu tingimento. E a peça que eu vou fazer o tingimento é esse tapete aqui. Então esse é o antes do tapete, ele é uma fibra bem grossa e ele é 100% algodão. Eu já fiz o teste num outro tapete exatamente parecido com esse aqui e agora eu vou mostrar para vocês todo o processo de como que vai ficar esse tapete. Espero que dê certo, vamos lá! Bom, então o primeiro passo vai ser diluir o corante em 1 litro de água fervente. Então aqui na panela eu tenho 1 litro de água já fervendo e eu vou jogar todo o corante para poder diluir. E então, em seguida, na panela maior, você vai encher de água o suficiente que dê para poder cobrir o tecido, tá? Lembrando que a gente logo em seguida vai adicionar o corante junto a essa água, tá? Então, eu adicionei nessa medida aí mais ou menos. Vocês podem ver que é uma panela bem velhinha, ela já tá com a marca, então, de preferência, use só uma panela para poder fazer esse tipo de coisa, tá, gente? Não vai depois usar para fazer alimento, Deixa separadinho só pro tingimento mesmo, tá? Bom, essa água ela tá fervendo, tá?
E aí, com a mistura que eu fiz anteriormente, eu vou jogar nessa água aqui também. Vou mexer bem para misturar. Vou esperar a água dar mais uma fervida, tá? E aí agora eu vou molhar o meu tecido, tá? Antes de mergulhar no corante, eu preciso molhar ele. Ou ele precisa estar lavado, ou ele precisa estar úmido, tá? Porque aí dessa forma vai facilitar a absorção. Então agora eu vou mergulhar o meu tecido na panela. Vou mergulhar bem e vou ficar mexendo por 30 minutos, tá? Então ele vai ficar por 30 minutos aqui cozinhando no corante e é importante mexer bem para que o corante ele possa absorver por completo em toda a parte do tapete. E assim que completar os 30 minutos, você vai trazer a panela para uma superfície que esteja forrada. Aqui eu tenho um balde que eu enchi de água, de forma que eu consiga mergulhar todo esse tecido. Nesse balde com água fria ou de temperatura ambiente, eu vou colocar 4 colheres de sal, tá? Pode ser sal grosso ou o sal comum de cozinha mesmo. Mistura bem. E então, aqui com a ajuda de um pregador, eu vou transferir o meu tecido ó, por isso que é importante forrar, gente, ó, tá caindo tudo aqui, tá super quente, então façam com bastante cuidado. Você vai transferir ele todo aqui pro balde. Você vai mexer bem por alguns minutos para que o sal ele possa também se envolver com a fibra do tecido. Você vai notar que também vai sair um pouco de corante, tá? Isso é normal. Então, feito isso, você vai deixar por mais 30 minutos aqui mergulhado nessa água. E aí, em seguida, a gente já vai partir para o último passo. E passados 30 minutos, você vai retirar o seu tecido do balde. Mas da mesma forma que você retirar, você já vai colocar direto no varal. Você não pode torcer, porque dessa forma pode acontecer de ficar manchas depois que secar por conta de ter torcido, tá? Então evite de torcer e de preferência coloque secar à sombra. E o resultado final do tingimento do meu tapete vermelho é esse aqui, pessoal. A cor ficou bem vibrante, não teve manchas. Eu adorei o resultado. Saiu mais do que o esperado, porque eu temia que poderia ficar com algumas manchas, assim como ficou lá no meu tapete que eu fiz o teste, que eu já vou mostrar para vocês. Mas deu tudo certinho. A fibra absorveu bem a cor e valeu muito a pena. E uma coisa que eu acredito que pode ter favorecido bastante para o tingimento, pessoal, foi que eu deixei um tempo um pouquinho maior, tanto no cozimento como também lá na hora de deixar ele no sal para poder fixar a cor. Enquanto eu estava gravando para vocês, começou uma forte chuva por aqui, eu tive que parar de gravar e aí fiquei mais ou menos 1 hora sem gravar, e aí então eu desliguei o fogo e deixei mais ou menos 1 hora lá curtindo naquela água com o corante. E acredito que por ter deixado um pouquinho mais, eu acredito que, ajudou para que a cor ficasse ainda mais vibrante.
E aí teve uma segunda vez que a chuva voltou, ficou um barulho, tive que parar novamente na etapa em que eu coloquei o meu tapete lá no balde com sal. Então ele ficou muito mais do que 30 minutos. Eu deixei aí mais ou menos por volta de mais uns 40 minutos e aí depois eu fui estender. Então eu acredito que esse tempo a mais pode ter ajudado também para o tingimento. Então, a hora que você for fazer na sua casa, faça o teste. É bom que você deixe de 30 minutos ou mais, tanto no cozimento, como também lá na parte de fixar a cor com o sal. E agora eu vou mostrar para vocês o meu tapete azul, que é o mesmo tipo de tapete, tava aquela mesma cor crua. E aí eu coloquei esse tom de azul. Só que no teste, pessoal, olha só o que aconteceu. Ficou essas manchas. Eu não sei o porquê. Eu posso ter feito alguma coisa errada, porque eu segui exatamente o mesmo passo. Eu só deixei menos tempo, né, no cozimento e também lá na hora de fixar a cor. Então eu acredito que isso pode ter, né, feito com que não fixasse tão bem a cor assim e ficasse essas manchinhas. Mas mesmo assim eu gostei do resultado, curti bastante e não vou deixar de usar ele dessa forma mesmo. Então por isso que é importante, pessoal, a gente fazer um teste antes para não comprometer a nossa peça definitiva. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês viram que é um vídeo de troca de experiência, de vamos fazer e vamos ver como que vai ficar, né? Mas se você tem esse hábito de fazer tingimento ou até tem um negócio, né, sobre isso, que tenha mais entendimento, sabe algum segredinho, deixa aqui nos comentários pra gente, que vai ser muito útil e vai poder ajudar muitas pessoas aí a ter um melhor resultado, né, no processo de tingimento do tecido. Então é isso, um grande beijo, até o próximo vídeo e fique com Jesus, Ele te ama. Tchau!